mas quero aqui rapidamente tecer pouquíssimos comentários e falar da minha opinião, que tenho dito com certa frequência desta tribuna, sobre a reforma política, senador Álvaro. Vossa Excelência aqui falou, ou talvez eu acho que a partir de uma parte do senador Regufe, que temos que definir qual é o caminho. E questionando se o caminho não seria aguardar o que virá da Câmara para aqui votar. Eu faria uma outra pergunta, não seria o caso da Câmara aguardar o que já foi daqui para lá, ou que ainda irá para votar? Mas o fato é que creio que, nesse aspecto, nós temos que defender o seguinte, e eu, Vossa Excelência, e muitos líderes têm defendido isso no Colegiado de Líderes, que nós precisamos de um acordo de procedimentos. Não há dúvida quanto a isso, precisamos desse acordo de procedimento, do contrário, não teremos reforma política nenhuma, senhor presidente. E quais seriam as bases desse acordo? Porque nós não estamos discutindo questão de menor importância, não. Eu vou pegar o exemplo da lei da biodiversidade, da lei do acesso da biodiversidade, uma lei iniciada na Câmara. A Câmara iniciou a votação. Chegou aqui, votamos algumas emendas, promovemos algumas mudanças. Quando retornou à Câmara, tudo o que havíamos aprovado aqui, a Câmara derrubou, item por item. Então, veja, eu acredito que se, de fato, nós temos o interesse em promover alguma reforma política no Brasil, precisamos, em primeiro lugar, ter este acordo de procedimentos entre Senado e Câmara Federal. Em segundo lugar, esse acordo de procedimentos tem que levar em consideração algumas questões. E não precisa ser um projeto único, como pretende a Câmara, porque a Câmara não só passou por cima daquilo que o Senado votou. A Câmara dos Deputados, a partir de uma decisão, uma iniciativa do presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, com a aprovação do plenário, é bom que se diga, passou por cima de muita matéria por ela já apreciada e votada, porque haviam outros projetos de reforma política muito mais debatidos e muito mais avançados. O presidente escolheu e, com a aprovação do plenário, aprovou um projeto de emenda constitucional apresentado pelo ex-deputado Vacareza, e é esse o projeto que está sendo debatido na comissão especial. Aqui já foi dito, eu não vou repetir. Inúmeras matérias o Senado votou e encaminhou à Câmara. Eu, enquanto era deputada lá, participei de inúmeras votações de projetos que estão prontos para ser votados no plenário, mas a Câmara optou por um outro caminho. Então, eu creio que o procedimento só poderá acontecer, primeiro, se definirmos quais os pontos da reforma política e, segundo, por onde começarão a tramitar esses referidos pontos. Na minha opinião, alguns deles poderiam começar no Senado, outros poderiam começar na Câmara, mesmo porque dá a última palavra quem começa. Se o projeto iniciar aqui no Senado, o Senado dará a última palavra. Se o projeto começar na Câmara, a Câmara dará a última palavra. Agora, vejam, nenhum projeto que não fala diretamente com a Câmara dos Deputados, com qualquer forma de eleição proporcional, que é o projeto que trata da suplência do Senado, aprovado há muito tempo aqui no Senado e enviado para a Câmara dos Deputados, nem esse projeto, os senhores deputados apreciam. O presidente da Casa pauta, que é o projeto que diminui o número de suplências, reduz o número de suplentes para 1 e proíbe qualquer grau de parentesco de suplente. Então, veja, é importante que esse acordo de procedimento ocorra se, de fato, queremos uma reforma política. Vossa Excelência solicita a parte, senador Regufe? Solicito. Senadora Vanessa Graziotin, eu considero esse tema da reforma política um dos temas mais importantes de se tratar atualmente nesse país. Até porque nós temos um sistema político que faz com que as pessoas elejam seus representantes e 6 meses depois já não se consideram representadas neles, e críticas selvagens ao sistema, um sistema onde entra na política, claro que há exceções, mas quase sempre, ou quem tem muito dinheiro, ou representante desse, ou quem representa um segmento específico da sociedade, às vezes uma categoria profissional, agora até uma religião, ou aquele que tem uma fama anterior à política. A entrada na política, o acesso à política para quem quer debater ideias, ele é muito restrito. Então, nós precisamos
melhorar o nosso sistema político, isso passa por uma reforma política. Agora, eu sou muito crítico de várias coisas do governo da presidente Dilma. Agora, a presidente, ela teve uma ideia que as pessoas criticaram, alguns apenas porque era uma ideia dela, mas era uma ideia que, na minha opinião, poderia ensejar, sim, um processo de mudança, que era a questão do plebiscito para a reforma política. Nós temos que aperfeiçoar e ter mais nesse país mecanismos de democracia direta. Nós precisamos ter mais mecanismos de democracia direta. Agora, não pode ser só aquelas perguntas. Devia perguntar para a população se ela acha que pode alguém ser candidato sem filiação partidária, de forma avulsa, se pode um parlamentar se reeleger mais do que uma única vez, se o voto deve ser facultativo, obrigatório. Deveria se perguntar tudo para a população ter o direito de definir diretamente. Até porque é muito difícil quem foi eleito por um sistema querer mudá-lo. E nós precisamos melhorar o nosso sistema político. O nosso sistema político está falido. Então, eu considero que a ideia do plebiscito era uma grande ideia. Agora, não tendo ido para frente, cabe ao Poder Legislativo votar, deliberar, decidir, cada um votar, dar a sua opinião. Cada senador aqui tem uma coisa na sua cabeça. Não existe sistema político perfeito, mas vamos votar, vamos debater, tem tantas propostas para serem debatidas, e aí que se forme a vontade da maioria, e que se ofereça à população brasileira a reforma com a vontade da maioria. Se eu for derrotado, fui derrotado, mas eu vou ter a chance de votar aqui representando o pensamento dos meus eleitores e daqueles que me escolheram como seu representante aqui. Eu concordo com Vossa Excelência no aspecto da necessidade de democratizar mais ainda, inclusive, o debate. Infelizmente, uma parcela importante, sobretudo dos parlamentares, não entendeu exatamente a proposta encaminhada pela presidente do plebiscito. E, na época, aqui no Senado, o senador Regufe, instalou-se uma grande polêmica. É referendo? É plebiscito ou é referendo? Eu acho que plebiscito ou referendo, o importante é envolver a população nessas mudanças e nessas tomadas de decisões muito importantes para o futuro do Brasil. E eu creio que, na reforma política, alguns princípios devam nortear. E, a partir do momento em que tenhamos claro alguns princípios, a forma fica muito mais fácil de buscar. O princípio número 1 é o princípio da democracia. O princípio número 2 é o princípio da independência do parlamento, e isso fala diretamente com financiamento de campanha, porque muita gente fala combater a corrupção, mas acha que é normal manter essa forma de financiar campanha eleitoral no Brasil, onde a empresa privada que mantém negócios milionários com o poder público continue bancando e mantendo campanhas eleitorais. O terceiro aspecto é o aspecto da representatividade do parlamento brasileiro, porque nós temos que ser cada vez mais um parlamento que seja a cara do Brasil. E o nosso parlamento hoje não é a cara do Brasil. No nosso parlamento as mulheres não estão presentes. 10% não representa o protagonismo da mulher na sociedade. Tem problemas de barreiras de gênero no parlamento, barreiras sociais no parlamento, enfim. Mas creio que o primeiro grande passo seria a busca desse acordo de procedimento entre Câmara e Senado e que, como Vossa Excelência lembra, envolvesse a população. Mas, senhor presidente, um segundo registro, eu queria pedir muita benevolência de Vossa Excelência, antes de entrar ao assunto que me traz à tribuna, que é o Dia do Trabalhador. Amanhã é feriado no mundo inteiro, porque é o Dia do Trabalhador e eu não posso. A gente que fala todos os dias do trabalhador, da trabalhadora, mas não posso, no dia de hoje, deixar de falar. Mas faço um segundo registro, é que recebi uma mensagem de texto, um e-mail, um correio eletrônico, de um companheiro, um amigo, um colunista da minha cidade, do jornal A Crítica, e, além de tudo, um querido amigo que é o Rogério Pina, e que manifesta uma preocupação que considero procedente em relação à BR-319. Porque ontem, com a presença do ministro dos Transportes na Comissão de
na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, nós debatemos, eu levantei o assunto da BR-319. E o Rogério Pina pede, inclusive, diz que aguarda e que espera que essa comunicação chegue até o meu conhecimento. Não só chegou ao meu conhecimento, mas quero aqui publicamente registrar que recebi e que considero oportunas as observações, porque, no fundamental, ele vincula muito a preocupação ambiental com a BR. Eu quero dizer o seguinte, que nós, da bancada do Amazonas, do Estado do Amazonas, que somos a favor da construção da BR, não somos a favor da construção a qualquer custo. Queremos que a BR não é construída porque ela existe, é recuperada. Os 400 quilômetros do meio que faltam sejam reconstruídas dentro do mais absoluto rigor ambiental. Porque não pode ser um polo do desmatamento a BR, ela tem que ser um polo da integração entre o norte, o centro-oeste, sul, sudeste do país, um polo de desenvolvimento, mas jamais deverá se transformar num polo de desmatamento. Portanto, as medidas que vêm sendo adotadas e que deverá transformar uma BR-parque, de criação de muitas reservas e funcionamento e organização dessas reservas ambientais no interior, no entorno da BR, é fundamental. Então, ao companheiro Rogério Pina, quero dizer e agradecer a mensagem recebida e dizer que a preocupação dele é a nossa preocupação e diálogo com o meio ambiente nós temos tido bastante. Aliás, o preço e o valor para a recuperação da BR cresceu muito por conta dos investimentos na área da preservação ambiental e que, eu repito, é muito importante que, afinal de contas, é a riqueza da nossa geração e, principalmente, das futuras gerações que nós temos que cuidar e tomar conta, para que seja utilizada, mas utilizada de forma sustentável. Senhor presidente, todos os anos, os trabalhadores, através principalmente das suas centrais sindicais, e hoje já foi relatado aqui, não vou falar, da reunião que teve com o governo federal, com a presidenta Dilma, as centrais sindicais, em que formaram uma comissão quadripartite para debater os caminhos do enfrentamento, não só desse momento de dificuldade, mas de algumas anomalias que começam a aparecer em torno de alguns direitos dos trabalhadores. Então, creio que, nas vésperas do Dia do Trabalhador, ter esse diálogo entre a Presidente da República, os trabalhadores representados pelas suas centrais, é fundamental para o avanço do direito dos trabalhadores, porque, afinal de contas, a conquista dos direitos básicos, como as férias, o 13º, os adicionais de periculosidade, as horas extras, enfim, todas as conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras só foi alcançada depois de um processo longo de luta e mobilização. Este ano, o 1º de maio, reveste-se em especial importância, tendo em vista o ataque aos direitos de milhões de brasileiros patrocinado pelo projeto de lei 4.330, aprovado recentemente na Câmara dos Deputados e que em breve terá o seu debate iniciado aqui no Senado Federal. Entretanto, repito, um projeto que tramitou por 11 anos, quase 12 anos na Câmara dos Deputados, não pode, em poucas semanas, ser debatido e votado no Senado Federal. Este projeto, senhor presidente, que já era crivado de críticas pelos seus flagrantes defeitos e incorreções, tornou-se uma peça jurídica muito mais nefasta a partir da aprovação dos destaques. Eu, que já ocupei a tribuna para levantar os efeitos perversos que considero que essa medida trará ao conjunto dos trabalhadores brasileiros, sobretudo às mulheres, que são a maioria das trabalhadoras terceirizadas no país, entendo que a proposta enviada pela Câmara dos Deputados rasga direitos, onera os cofres públicos e desequilibra de forma permanente as relações entre capital e trabalho. Não há justificativa, senhor presidente, para a aprovação de uma medida de precarização e rebaixamento da força de trabalho em um período histórico de avanços trabalhistas, representado pelo baixo índice de desemprego e pela constante valorização real e crescimento real do salário mínimo. A regulamentação da terceirização
da forma como foi proposta, não busca o aumento da produtividade ou da competitividade, busca tão somente um aumento nas taxas de lucro através do estrangulamento do trabalho. E aqui eu quero fazer das palavras do presidente Renan, tivemos com ele uma reunião no dia de ontem, as minhas palavras. O projeto, não há dúvida, ele não visa regulamentar o direito de quem já é no Brasil trabalhador terceirizado. O objetivo maior deste projeto é ampliar o número de trabalhadores terceirizados no Brasil, o que é lamentável, repito, extremamente lamentável. Em relação ao projeto anterior, os destaques aprovados na última sessão, que votou a matéria na Câmara dos Deputados, só prejudicam fortemente o trabalhador. Na versão anterior, que já não era boa, do projeto, para demitir um funcionário e ter o direito a contratá-lo através de uma empresa terceirizada, era preciso um prazo de 24 meses, 2 anos. Com a mudança, foi para 12 meses. Na versão anterior, a empresa contratante era solidária em relação aos direitos trabalhistas do funcionário terceirizado. Na última versão, remetida para aqui o Senado Federal, a empresa contratante só terá de pagar os direitos se os bens da empresa de aluguel de mão de obra não forem suficientes para tal, ou seja, o que poderá criar um processo infinito que fará com que os trabalhadores esperem anos e anos, possivelmente na Justiça do Trabalho, para receberem fundo de garantia, férias, 13º, enfim, todos os seus direitos básicos. Também foi retirado do projeto o texto que garantia aos funcionários terceirizados os mesmos direitos dos funcionários que da empresa principal, como plano de saúde e tantos outros direitos. Ou seja, o que já era muito ruim foi transformado num verdadeiro pesadelo para os trabalhadores brasileiros. E eu valho-me aqui da expressão do presidente da CTB, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Araújo, acerca da decisão da Câmara dos Deputados. Disse ele o seguinte: o projeto e a votação foi um atentado à democracia, ao direito do trabalho e à própria CLT. Ou seja, o projeto, senhor presidente, 4.330, da forma como foi aprovado, representa um retrocesso de mais de 60 anos da legislação trabalhista. O futuro apontado com a aprovação de um projeto com essas propostas é de demissões de trabalhadores com carteira, em um número recorde, e depois esses trabalhadores só conseguirão empregos em firmas terceirizadas, com salários aviltantes e sem garantias reais, repito, sem garantias reais dos seus direitos. Segundo os dados da pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, os trabalhadores terceirizados recebem em média, ou receberam em média em 2014, quase 1/4 a menos no valor dos seus salários em relação aos funcionários contratados diretamente pela empresa fim, ou seja, 25% a menos. O Senado tem ouvido inúmeras manifestações contrárias ao PL, porque aqui, apesar de não haver nenhum assodamento, e o presidente do Senado já garantiu isso, para a apreciação da matéria, o debate já começou. E vários que aqui vieram se manifestar sobre o projeto, como o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Helder Santos Amorim, esse foi enfático ao afirmar que terceirizar a atividade finalística é inconstitucional. Na visão do Ministério Público, a Constituição de 88 foi a primeira que inseriu os direitos dos trabalhadores no rol dos direitos fundamentais, um arcabouço que tem a missão de melhorar a condição social do trabalhador. E o projeto 4.330 colide, portanto, com a Constituição Federal, pois permite que norma constitucional fique submetida à vontade do empregador. Por fim, também quero registrar a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil, que lembra que o projeto permite que a terceirizada terceirize. É a quarteirização do trabalho, ou seja, permite que a terceirizada também terceirize, ou seja, é a quarteirização do trabalho. E é por essas razões, senhor presidente, que nessa véspera do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu faço a homenagem aos trabalhadores, dizendo da nossa vigilância
permanente para não permitir que um projeto danoso ao conjunto dos trabalhadores como esse seja aprovado aqui no Senado Federal. E, por fim, senhor presidente, contando já com a sua benevolência grandiosa demonstrada, apenas registrar o fato de que a Câmara aprovou ontem um projeto de lei que desobriga os produtos a estabelecerem a marca de produtos que contêm transgênico. Isso é muito grave. Eu, no meu telefone, no meu correio eletrônico, senador, tenho recebido nunca recebi tantas mensagens quanto essa. Mensagem simples que diz o seguinte: para que tirar? Dê o direito de opção ao consumidor. O consumidor tem que ter esse direito, principalmente numa matéria tão delicada que são os produtos transgênicos, ou seja, um retrocesso que certamente também não passará no Senado Federal. Muito obrigada, senador, e desculpe aí porque passei bastante de meu tempo.